Eu sou Elisa Guerra, estudante de psicologia, e hoje a gente vai falar do Obito, o Madara, o Tobi, enfim, esse personagem aí que tem várias facetas e que é muito interessante, vocês pediram bastante. O intuito desse canal é trazer temas sobre psicologia e vinculando com os personagens para incentivar o debate sobre saúde mental e, é claro, a psicoterapia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem uma análise de um personagem diferente aqui no canal. Para começar a analisar, a gente tem que primeiro contextualizar, e Obito era um garoto meio atrapalhado, porém muito esforçado. Ele tinha como objetivo de vida ser Hokage, conquistar o respeito das pessoas, e ele tinha uma certa desavença, uma certa rivalidade com o seu colega Kakashi. E a gente já tem um vídeo sobre o Kakashi, inclusive, antes de você vir aqui pedir nos comentários, dá uma olhada na nossa playlist sobre animes, que tá bem bacana. Pelo fato dele sempre estar se comparando com o Kakashi, ele acabava treinando demais, aí se esforçando, e também ficando um pouco frustrado por estar sempre um pouco atrás aí do Hatake. Isso trouxe pra ele alguns problemas de autoestima e tal, mas em geral era uma coisa meio difícil os dois trabalharem juntos, justamente pelo Kakashi ele ter aquela mania lá de estar sempre seguindo as regras e tal, por aquelas coisas que a gente já conversou no vídeo sobre ele, e o Obito ser totalmente o oposto, né? Ele era um cara muito mais emocional, atrapalhado, desenvolto, sociável, digamos assim. Ele tinha uma empatia muito forte pelas pessoas, isso é uma das coisas que eu mais gosto dele. Ele conhecia todos os idosos ali da aldeia, ou seja, ele se colocava bastante no lugar das outras pessoas, tentava ajudar, tanto que quando ele soube o porquê que o Kakashi agia daquela forma, ele super se solidarizou e tentou se aproximar do colega, tentando entender o lado dele e tentando propor um elo aí de amizade. Ele se importava tanto com o próximo que estava disposto até a sacrificar sua própria vida pelos seus amigos, e foi o que a gente achou ali que aconteceu naqueles momentos e tal. Quem assistiu o anime sabe do que eu tô falando. Obito! Obito, omae wa rippana jounin da. Sore ga. Por ser uma pessoa aí tão boa, tão empática, ele acaba sendo manipulado muito fácil. Então, quando ele acorda, e depois daquele rolê da pedra, e aí ele acorda lá no Madara, não vou entrar muito a fundo nesse assunto porque eu imagino que você já deva saber do que eu tô falando, vamos tentar ficar mais focados nos pontos psicológicos aqui do que pontos da história, né? Enfim, ele acaba sendo manipulado pelo Madara, caindo na conversa aí do Madara, que se utilizou de medo e persuasão, como por exemplo ameaças, pra tentar manter o garoto ali na linha e seguindo os passos que o Madara estava planejando pra ele. Madara também mexe bastante com os sentimentos de esperança do Obito, com aquela história assim de criar um mundo perfeito, onde todos os seres viveriam juntos em harmonia, e ali ele poderia reencontrar a Rin, que era o seu grande amor, e que provavelmente foi o ponto de virada do personagem, quando a Rin morreu e com ela acabou levando uma boa parte do Obito. A partir daí, ele abraça o plano do Madara e as coisas começam a ficar mais sinistras pra ele. Inclusive, vocês criaram aí umas teorias sobre ele ter ou não o transtorno dissociativo de personalidade. Vocês me mandaram isso no Instagram, me mandaram aqui nos comentários pra gente fazer vídeo sobre isso, justamente por ele começar a ficar muito complexo, ele ter assumido vários nomes, várias posturas diferentes. E aí, vocês vieram me perguntar se condiz ou não com o transtorno de dissociação de identidade. Então, a gente vai tentar analisar aí ponto por ponto. Fica comigo até o final para não perder nenhum desses detalhes e a gente conseguir tirar uma conclusão aí mais ampla sobre esse assunto. Então, ele é o Obito. A partir de um momento, ele assume a identidade do Madara e também, lá durante a Akatsuki, ele se autodenomina Tobi. Então, vamos tentar primeiro entender o que é personalidade para poder entender o que está acontecendo ali. Existem vários teóricos que falam, que tentam chegar num consenso aí sobre o que seria personalidade, mas basicamente, assim falando numa visão geral, personalidade seria a forma com que a pessoa tende a pensar, sentir e agir ao longo do tempo. Um padrão aí de traços e de características que tendem a acompanhar as pessoas durante um tempo relativamente grande e que formam a individualidade das pessoas. Calma que esse vídeo é para ter menos de 10 minutos, então a gente vai falar essas coisas mais resumidamente. Se por acaso, quando esse vídeo terminar, você ainda se interessar e quiser saber mais, na descrição sempre vão ter links para você aprofundar esse conhecimento aí de artigos, de teóricos, que foi usado para embasar esse vídeo. Então, a partir disso, a gente pode começar a pensar sobre o que é esse transtorno dissociativo de identidade que vocês tanto trouxeram nos comentários.
De acordo com o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o transtorno dissociativo de identidade ele seria uma ruptura causada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos. Talvez seja por isso que tenha rolado essa confusão aí nos comentários de é ou não é, porque uma hora ele é o Obito, aquele garoto super esforçado, outra hora ele é o Madara, aquele manipulador que quer que todo mundo tema ele, outra hora é o Tobi, aquele ninja super trapalhão ali, sem novato, sem nenhum jutsu assim extraordinário aparentemente. E isso gerou essa dúvida entre vocês. Vamos tentar discorrer o porquê que ele não se encaixa no transtorno dissociativo de identidade. Alguns outros critérios diagnósticos que ele teria que preencher para poder se encaixar seriam uma descontinuidade do senso de si ou das suas ações, ou seja, uma falta de domínio nas suas ações, e acompanhado de alterações tanto no afeto, no comportamento e na sua própria consciência. Também acompanharia certas lacunas de memória, como diz o DSM, ou seja, dificuldade recorrente de se lembrar de certos eventos, de certos dados e informações importantes, como se tivesse ali uma coluna, um espaço em branco naquela linha do tempo que a gente faz na nossa cabeça. É o que a gente chama de amnésia dissociativa recorrente. Ou seja, resumindo, quando acontece essa alternância de personalidade, geralmente o sujeito não se lembra do que está relacionado a essa mudança. E isso causa esses blackouts, digamos assim. Geralmente isso está associado a eventos devastadores, a traumas e a abusos na infância, e fica bem nítido que isso não é o caso dele por causa da consciência que ele tem de quando ele está alternando essas facetas, essas personalidades. Ele sabe o que ele está fazendo. Ou seja, ele não tem uma quebra na memória, no afeto ou no comportamento, ele está fazendo aquilo ali, na verdade, como uma estratégia para alcançar o que ele quer, para alcançar o seu objetivo final. Então, na verdade, tudo parte de um plano meticuloso ali, que ele tem consciência do que vai acontecer, de quais são os passos e dessas identidades que ele vai assumindo, que são pseudônimos e são disfarces, digamos assim, de uma maneira mais simplista, são disfarces. Só isso. Formas para conseguir manipular e alcançar o que ele deseja. Mas em nenhum momento ele perde a noção de quem ele é, ele não perde a noção de qual faceta ele está ocupando. Ele, inclusive, é um dos shinobis ali mais engenhosos, eu diria que talvez o ninja mais habilidoso que a gente tem aí nesse anime. Uma série que ilustra muito bem o transtorno dissociativo de identidade é Motel Bates. Ela é uma série inspirada naquele filme chamado Psicose, aquele clássico dos anos 60, que conta a história do Norman e de sua mãe, Norma. Maybe some people don't get to start over. What do you think? This is crazy, Mom. We own a motel, Norman Bates. É muito bacana mesmo, se você não assistiu, eu recomendo. Se você não assistiu o filme, eu recomendo você começar pela série, por mais que o filme seja antigo e a série seja bem recente. O final da série é o filme, no caso, então a série ela acontece antes dos eventos ali que originaram o filme. Eu fiz ao contrário, né? Eu assisti o filme primeiro e depois lançou a série e depois eu fui assistir a série. Mas, caso você tenha essa opção, faça ao contrário. E se você já assistiu, me conta o que você achou, porque ela é com certeza uma das minhas séries favoritas. né? あいつは生意気盛りの半人前でしょ。いっつも余裕ないし、手裏剣もおろそか。イン組だって。君の言う通り、確かにオビトには足りないものがいくつもある。けど、あの明るい性格は本当に貴重だよ。オビトの存在が周りのつながりを深くしてくれてる。 E se você tá comigo até agora, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem um personagem diferente sendo analisado. A gente também tem uma campanha no Padrim, que é onde você consegue ter acesso a vários conteúdos extras, como por exemplo os roteiros, acesso antecipado aos vídeos, podcasts exclusivos, lives, enfim. Bastante coisa bem bacana, preparado com muito carinho pra você e que sustenta esse canal. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau!